Olá, vamos agora iniciar a prova do teorema sobre a existência de ferraduras que aproximam a entropia. Então nós vamos usar um modelo geométrico chamado ferradura com tempo de retorno variável. Okay? Então, isto se define da seguinte forma. Nós temos uma coleção finita disjunta de chamadas faixas estáveis, S faixas, e uma outra quantidade finita, mesmo número, de faixas instáveis, U faixas, contidas num certo retângulo R. Okay? Nós vamos assumir que para cada uma dessas faixas, para cada I de 1 até N, para cada S1, Sn, etc., nós temos uma iteração MI, uma certa transformação F de MI, um certo dífio, F com MI potência, leva SI em UI, leva a faixa SI na faixa UI. E que esta transformação é uniformemente hiperbólica, é um dífio uniformemente hiperbólica neste domínio, seja restrito aqui. Okay? Então, esta é a estrutura. A diferença fundamental aqui para uma construção padrão da ferradura é que os tempos aqui dependem da faixa. Okay? Normalmente o que eu teria era as faixas estáveis, as faixas instáveis, okay? E uma certa iteração, um certo Fm, que leva cada faixa estável na faixa instável, sendo o mesmo m. Agora eu tenho umas iterações diferentes em cada faixa. Okay? Mas reparem que são um número finito de faixas, então eu tenho um número finito de MIs. Okay? Isso vai nos ajudar. Okay? Para construir, para entendermos como vai funcionar a ferradura, nós vamos juntar todas as peças. Lembra que estas faixas são disjuntas. Então eu vou pegar uma certa transformação, vou definir uma transformação que leva S1 na U1 em Fm1, pela transformação F composta com M1, leva S2 em U2 pela Fm2, etc, etc. E eu vou chamar F zona, F grande, como sendo a junção de todas essas transformações, né? E a sua inversa vai ser também a junção das inversas. Né? Okay? E vamos definir o ômega estrela, que vai ser a nossa ferradura de fato, como o maximal invariante do conjunto da união, né, das faixas estáveis e da união das faixas instáveis, maximal invariante por esta transformação F grande, né, que é a junção dos pedacinhos de cada Fmi para I de 1 até N. Ok? Portanto, esta é a estrutura do que nós vamos construir. Geometricamente, assim, intuitivo, nós temos aqui, vamos ter uma coleção de faixas, temos um retângulo, temos uma coleção de faixas estáveis que cruzam o retângulo, okay? E vamos ter uma coleção de faixas instáveis que também cruzam o retângulo em direções transversais, não é? Eu aqui vou representar as estáveis como horizontais e as instáveis como verticais, ok? Mas vocês podem pensar, como nas construções anteriores, que as faixas estáveis são coleções de discos estáveis, portanto são coleções de gráficos, né, da direção estável à direção instável, e as faixas instáveis são coleções de gráficos da direção instável na direção estável. São coleções de discos instáveis. Okay? Vamos representar deste jeito. E depois eu tenho tempos de retorno. Eu sei que a S1 é enviada na U1. A S2 é enviada na U2, etc. Okay? E quando eu faço a pré-imagem disto, eu obtenho estas transformações. Né? Portanto, o S1 é enviado, digamos, na U1. E a pré-imagem dessa aplicação, S1 que vai na U1, a pré-imagem dessa aplicação vai ser dada por estas três faixazinhas que correspondem à pré-imagem da interseção da U1 com as faixas azuis iniciais. Elas andam para trás, okay? O S1, né, ele é comprimido para cair na U1, esta S1, a faixa inicial.
azul, grande aqui, ela é comprimida para caber aqui na 1, comprimida na horizontal e esticada na vertical. Se eu agora intersetar esta faixa U1, esta faixa vermelha, com as 3 faixas horizontais S1, S2, S3 que eu tinha no início, e calcular a pré-imagem delas, na S1 eu venho aqui com estas 3 subfaixazinhas. Ok, elas são esticadas, eu ando para trás, elas são esticadas na horizontal e comprimidas na vertical. Analogamente, eu faço a mesma coisa com a transformação que vai de S2 em U2. A pré-imagem dessa transformação restrita à interseção da U2 com as faixas S1, S2 e S3 vai dar estas 3 faixazinhas aqui. E analogamente, eu tenho a S3, a faixa S3 é enviada em U3 de forma difiomorfa, S3 é comprimida na direção horizontal e esticada na direção vertical para caber aqui na U3. E, portanto, quando eu faço a pré-imagem da U3 intersetada com as faixas horizontais, eu vou obter as 3 faixazinhas aqui. Eu estou aqui representando já a construção do conjunto limite, da ferradura. E quando eu faço este argumento com a imagem, agora, em vez de trabalhar com a pré-imagem, eu posso fazer o argumento invertendo tudo e obtenho estas novas faixazinhas. Repetindo este processo para o futuro e para o passado, olhando o maximal invariante aqui, eu vou obter uma ferradura, aquele ômega estrela, a ferradura generalizada, com tempos de retorno variáveis. Então aqui a grande diferença entre a ferradura, eu poderia fazer esta construção é conhecida, trabalhando com iterados, de tal forma que o S1 é enviado no U1 em, digamos, 15 iterados, o S2 é enviado no U2 nos mesmos 15 iterados e o S3 é enviado no U3 nos mesmos 15 iterados. Isso é a construção habitual de uma ferradura, que é para um certo retorno aqui. Agora eu vou generalizar um pouquinho. O S1 vai no U1, digamos, em 15 iterados, o S2 vai no U2 em 37 iterados, o S3 vai no U3 em 49 iterados. Ok? Os iterados de retorno variam consoante as faixas, mas eu continuo a ter um número finito de faixas, portanto vou ter um número finito de iterados envolvidos aqui. Certo? Então, isto aqui é só uma formalização. De fato, eu começo com as faixas iniciais, defino estes S estilosos N, este Szinho N, como sendo a união das faixas em cada passo da construção. E eu defino agora o SI, no enésimo passo, é simplesmente a pré-imagem pela MI, da interseção do U1 com a S do passo anterior. E o UIN é a imagem por MI, por FMI, da faixa estável intersetada com a coleção U do passo anterior. Okay? Então vamos ter que cada SIN é uma união de faixas estáveis e cada UIN é uma união de faixas instáveis. Okay? E elas vão crescer, o número de faixas cresce como uma potência de base n. Eu começo com n faixas, no segundo passo eu tenho n ao quadrado faixas, no terceiro passo eu tenho n ao cubo faixas e por aí fora. Okay? Portanto, no início eu tenho n e depois vou crescendo. Segue da hiperbolicidade da aplicação, então eu estou assumindo que tem uma contração uniforme numa direção e uma expansão uniforme noutra direção, que o diâmetro, segue dessa pergunta, que o diâmetro das estáveis na direção instável é uniformemente contraído em cada iteração e, analogamente, o diâmetro das instáveis, das faixas instáveis, na direção estável é contraído em cada iteração. Foi exatamente o que nós vemos naquele gráfico anterior. Portanto, estas famílias, as famílias de faixas estáveis e instáveis, elas vão ser umas famílias encaixadas, e a interseção das S e a interseção das U's, a interseção só das faixas estáveis, sem olhar
para as instáveis. E só a interseção das faixas instáveis, sem olhar para as estáveis, vão dar uma família de laminações invariantes. Ou seja, neste desenho aqui, se eu olhar só para as direções, só para as faixas estáveis que estão aqui, sem olhar para as instáveis, olho só para estas faixazinhas aqui muito fininhas na horizontal, né? Se eu continuar repetindo este processo, refinando, e olhar apenas para as faixas estáveis na horizontal, eu vou obter uma coleção de folhas, uma coleção de lâminas, uma coleção de folhinhas muito fininhas, vão ser curvinhas, vão ser folhas que cruzam o retângulo de um lado ao outro. Vou ter uma coleção de folhas, uma coleção de superfícies, de fato, de subvariedades em geral. Okay? E a mesma coisa se eu olhar apenas para a direção vertical, né? Andar apenas para estas faixas instáveis, eu vou ter no limite das suas intersecções uma coleção de folhas verticais, de subvariedades, que são gráficos, né, da direção estável para a estável, e de fato elas vão ser invariantes, né, porque eu construí isto no limite, elas têm que ser invariantes. Então eu tenho laminações invariantes pela minha transformação F-zona, pela composição de tudo aqui. Então estas interseções, né, dão foliações invariantes. Okay? A foliação completa é a união das interseções de cada faixa. E eu vou definir agora o meu ômega estrela, que era aquele maximal invariante, vai corresponder à interseção das lâminas estáveis com as lâminas instáveis. Ok, então como nós temos um número finito de faixas com tempo de retorno hiperbólico que é limitado, portanto eu tenho um número finito de faixas, eu tenho um número finito de retornos, os retornos não são no mesmo tempo, mas é um número finito de escolhas que eu tenho. Nós podemos provar, de fato, usando as técnicas habituais de dinâmica hiperbólica, é um exercício, que o ômega estrela, este conjunto, de fato, é F invariante, por construção, F invariante, e é um conjunto de Cantor, de fato, okay, que tem uma estrutura de produto hiperbólico definida pelas laminações, pelas Fs e pelas Fu. Isso é relativamente simples de ver. E além disso, se eu olhar para o saturado, o ômegazão, que agora é o quê? Eu pego no meu ômega estrela, interseto com cada uma das faixas, SI, e saturo pelos iterados associados ao SI. Então, SI tem MI iterados associados ao seu tempo de retorno. Então, eu considero a ômega estrela intersetado com SI e as imagens FJ desse conjunto para J de 0 até MI menos 1. Okay? Isto é o saturado do ômega estrela em SI. E depois eu uno isto para todos os SIs. Então, cada faixa SI vai olhar para a imagem dela, a imagem da imagem, a imagem da imagem, a imagem da imagem da imagem, etc., até retornar. Ok? É isto que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o ômega estrela dentro SI e olho todos os iterados dele, junto esses iterados, uno os iterados até retornar. Okay? E depois faço a mesma coisa com cada uma das faixas. Então, esse conjunto, ômega, agora, ele é Fzinho invariante, pela transformação F pequena. Okay? Topologicamente transitivo, localmente maximal e uniformemente hiperbólico também. Okay? Tá? Então vocês sabem que o retorno é uniformemente hiperbólico. E eu tenho um número finito de faixas de retorno, com um número finito de iterados envolvidos em cada uma da transformação de retorno, e isso é suficiente para garantir que este saturado vai ser também uniformemente hiperbólico, com umas taxas de hipervelocidade que vão ser essencialmente, né, a raiz mésima destas taxas aqui. Okay? Vocês podem verificar isso, não é tão complicado. Okay? É um exercício de dinâmica hiperbólica. Okay? Que ele é topologicamente transitivo é uma consequência do facto de que o ômega estrela, de fato, ele vai ser topologicamente misturador. Okay? Só verificarem isso e usarem as propriedades
que estão aqui, né? Certo? Bom, vamos definir agora pontos quase genéricos e ramos da transformação. Então, fixando um bloco hiperbólico com uma medida bastante grande, suficientemente grande, né, para um delta pequenininho, como habitual, e fixando um subconjunto enumerável e denso de funções contínuas, né, no conjunto de todas as funções contínuas da variedade, okay? Dado um ρ e dado um número inteiro positivo S, vamos definir a vizinhança ρS fraca da medida μ, da maneira habitual que nós estamos e podemos imaginar para definir vizinhanças de topologia fraca, né? O usual. Eu olho as medidas que integram as funções φi para i de 1 até s, né? De forma que o integral em relação a uma certa medida ni seja ρ próximo da medida mi, e portanto isto é uma vizinhança WRS de mi, okay? E dizemos que um ponto x da variedade é ρSN quase genérico para mi se a média de Birkhoff na órbita de x em tempo n do observável φi, da função contínua φi, ela está ρ próxima do integral da φi pela mi. Isto para i de 1 até s. Okay? E dizemos também que um ramo fmi de s para uma certa s em U, um ramo, é ρS quase genérico se para quase todo o x nessa faixa, ele é ρSMI quase genérico. Ok? Significando que eu aproximo o integral da função φi pelas médias em tempo mi dos pontos da faixa S. Que deveria ser a faixa SI. Ok? Portanto, isto é a ideia de uma vizinhança de topologia fraca, e aproveitando essa vizinhança de topologia fraca, eu defino uma noção de quase genericidade para a medida μ. Aproximações por médias de Birkhoff em tempo finito esse que vai ser dado pelo número de iterados envolvidos nas faixas, né? E depois aí eu defino o que é uma faixa quase genérica. ρS quase genérica. Vamos provar esta proposição, que vai ser uma ferramenta para a prova do teorema. Para cada ρ, para cada S, existe uma ferradura de tempo de retorno variável, ômega estrela ρS, definida, construída com ramos ρS quase genéricos. Ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos mostrar que para cada ρ e cada S existem pontos que são ρS quase genéricos. E depois mostramos que estes pontos podem ser usados para construir ramos quase genéricos, faixas estáveis quase genéricos. Okay? E estes ramos quase genéricos podem ser usados para construir o conjunto, a ferradura ômega estrela, como que satisfaz esta proposição. Ok? Então, a primeira parte é um resultado abstrato da ergodicidade. Okay? Portanto, existe um conjunto de pontos mi genéricos. Lembra que a mi é ergódica, okay? Também chamada para ser ergódica da mi. Existe um conjunto de pontos mi genéricos pelo teorema de Birkhoff que tem medida mi igual a 1, medida mi total. Okay? Mi de bmi é exatamente 1, medida total. Okay? Para cada x em bmi, neste conjunto na bacia,
para cada ρ e para cada S, eu posso achar um iterado, um M0, que depende do ρ, depende do S e depende do X, de tal forma que o X é ρSM genérico para todo o M suficientemente grande. Isto é simplesmente dizer que a média de Birkhoff de X em funções contínuas converge para o integral da função contínua em relação à medida μ. Né? Então o que eu faço aqui é pegar, eu fixei este S, é um número de funções, eu pego a função φ1, a função φ2, etc., a função φs, olho para a órbita de x, né, e para as médias de Birkhoff da órbita de x na função φ1, na função φ2, etc., na função φs, e vejo quanto tempo eu preciso iterar, quão grande tem que ser a média, quanto tempo eu preciso calcular a minha média para que essa média aproxime o integral da φ1, integral da φ2, etc., o integral da φs em relação à medida μ é menos de um erro ρ. Okay? Então isso me diz que qualquer ponto x, né, de fato, qualquer ponto x na bacia, portanto, μ-QTPx, é ρSM genérico para algum m suficientemente grande que depende do x, depende do s e depende do ρ. Certo? Em seguida, nós usamos a suposição de que a medida é hiperbólica, okay? E a proposição da existência de ramos hiperbólicos para mostrar que se um ponto é quase genérico, então essencialmente o mesmo vale para todos os pontos de uma certa faixa instável numa vizinhança de Lyapunov, numa carta de Lyapunov. Okay? Então, nós vamos provar este resultado, né? A existência de faixas estáveis quase genéricas. Para ρS positivos, existe delta ρS, um delta que depende do ρ e do S, de tal forma que se o Z está no nosso bloco hiperbólico, se Z no bloco hiperbólico é ρ sobre 2 SM quase genérico, okay, que retorna a lambda ao fim de m iterados, então ele é ρ sobre 2 SM quase genérico, retorna a lambda em m iterados, então o correspondente ramo hiperbólico Fm de S em U, da faixa estável S para U, que eu sei que existe pelos resultados anteriores de construção de ferraduras e da construção de órbitas periódicas, e é uma consequência essencialmente do lema da inclinação. Né? Então, este ramo hiperbólico é automaticamente ρS quase genérico, e, repare, começa com ρ sobre 2 SM quase genérico. Então, o Fm, o ramo hiperbólico associado, é ρS quase genérico, e o seu diâmetro, né, nos seus iterados, é menor que delta. Ao longo do saturado, ao longo da órbita da faixa, pela minha transformação F pequena. Para a prova do lema, nós vamos usar a continuidade uniforme das φi, que são em número finito, né? Então vamos arrumar um delta, de tal forma que se a distância de x e y for menor que delta, então a distância entre as imagens da fi de x e fi de y é menor que ρ sobre 2, para todas as i's envolvidas aqui, mas S, daí de 1 até S. Okay? E tomemos um ponto Z do bloco hiperbólico que satisfaz as suposições do lema, ou seja, ele retorna em m iterados, e em m iterados, portanto, esse ponto Z é um ρ sobre 2 SMI, ρ sobre 2 SM quase genérico. Ok? Então, seja S a faixa que contém o Z, que retorna depois numa U faixa em m iterados. Okay? Basta usar aqui a proposição, aquele argumento da existência das faixas, né, que nós usamos antes para construir, por exemplo, órbitas periódicas.
Então, para todo o x na faixa, nós, o que é que nós podemos dizer, né? Nós podemos dizer que a média de Birkhoff nas φ's, comparada com a média espacial, o integral da φ, pode ser decomposta como a diferença entre a média em x, a média em z e a média em z e a média espacial. Okay? Então já sabemos que esta média espacial vai ser menor que ρ sobre 2 e só temos que argumentar que isto aqui é menor que ρ sobre 2. Okay? Mas como eu posso assumir que S é tal que o seu diâmetro, né, é delta pequeno quando eu itero entre a S inicial e o retorno final, então, né, eu posso garantir que isto aqui é dominado por esta expressão e, portanto, estas distâncias aqui são menores que ρ sobre 2 pela continuidade uniforme, pela escolha do delta. Okay? Logo, isto aqui também é dominado por ρ sobre 2. Okay? Isto completa a prova do lema sobre a existência de uma S-faixa quase genérica. Okay? Então, nós conseguimos arrumar este diâmetro pequeno, tomando simplesmente o m bastante grande. Okay? E nós podemos sempre tomar o m arbitrariamente tão grande quanto for necessário. Provar a proposição. Então vamos mostrar que para todo o ρ e S existem um número finito de pontos, x1, etc, xn, de tal forma que eles são ρ, S, mi quase genéricos para algum mi, que depende do xi, né? E que geram ramos hiperbólicos, ou seja, geram uma S-faixa disjuntas. Cada x está associado a uma certa faixa disjunta que se intersectam, portanto, que são enviadas numa U-faixa. Né? Essas U-faixas são transversais às SI, elas cruzam, né? E elas se comportam exatamente como no modelo da ferradura com tempo de retorno variável. Okay? Então, como é que nós obtemos isso? Okay, então, se este conjunto G ρSn for o conjunto dos ρSn quase genéricos, dos pontos quase genéricos para mim, então nós sabemos que ele converge, a medida dele converge para 1 quando vai para infinito por causa do teorema de Birkhoff. Okay? Então nós podemos achar um n grandão de tal forma que os pontos ρSn quase genéricos interceptam o conjunto, o bloco hiperbólico em medida positiva, tem massa positiva. Então, seja agora o delta, dado pelo último lema, delta ρs, e pela proposição sobre a existência de faixas estáveis, nós podemos encontrar um pequeno retângulo, okay? Um pequeno retângulo que contém um subconjunto de medida positiva contido na interseção do retângulo com o bloco hiperbólico. Este retângulo pode ser, por exemplo, a imagem de uma carta de Lyapunov. Okay? E esse conjunto de medida positiva tem pontos, todos os seus pontos retornam a ele mesmo em m iterados e satisfazem aquela condição para a S-faixa. Okay? Então eu posso construir isto simplesmente tomando um m muito grande e observando que este conjunto, eu posso arrumar este conjunto com medida positiva. Okay? E eu posso sempre assumir que os retornos, né, são arbitrariamente grandes. Mas isso não me garante ainda que as faixas, as S-faixas associadas a cada ponto de gama podem ser escolhidas de maneira disjunta. Okay? Então precisamos de pensar nisso aí. Então, eu digo que existem pelo menos dois ramos ρS quase genéricos associados a certos retornos, okay, que são disjuntos.
assim como as suas imagens. Ok? Então, como os pontos retornam infinitas vezes e cada retorno, né, origina um ramo hiperbólico com faixas estáveis e instáveis, né, com diâmetro exponencialmente pequeno, certo? Okay? Nós temos isso. Então, nós podemos tomar um Z1 no conjunto inicial, no conjunto gama, um Z1 que seja ρSn genérico, e tomar um M1 bem grande, de tal forma que o Fm1 de Z1 volta ao gama. Isto dá um ramo hiperbólico, Fm1 de S1 até U1, dentro daquela vizinhança normalizada que vem de uma carta de Lyapunov, okay? E temos o Z1 dentro da faixa S1 e o Fm1 de Z1 dentro da faixa U1. Agora, nós afirmamos que como a Mi é não atómica, nós podemos escolher um outro ponto Z2. Um outro ponto Z2 no mesmo conjunto G de pontos ρSn genéricos, quase genéricos. Um outro ponto que não está na variedade estável do Z1. Okay? De tal maneira que a variedade estável do Z1 e do Z2 são disjuntas. Okay? E o S1 vai conter, claro, a variedade estável do Z1. É uma faixazinha em torno da variedade estável do Z1. Okay? Como ela é não atômica, eu tenho isto. Okay? Certo? Porque, ao contrário, se eu tivesse que todos os outros pontos, né, do gama com medida positiva estivessem na mesma variedade estável do Z1, né, então eu teria que aquele conjunto, o R, menos a variedade estável do Z1, teria medida nula, né, no lambda. Certo? Mas então aquela variedade estável teria uma concentração de medida variedade estável do ponto Z1. Mas por invariância e por contração da variedade estável, para o futuro, né, nós vamos obter que a imagem da variedade estável do Z1 vai estar contida na variedade estável do Fm1 de Z1. Okay? E, portanto, a medida restrita ao R necessitado com lambda também tem que estar concentrada na variedade estável do Fm1 de Z1. Okay? Concluímos o quê? Concluímos que a mesma medida está concentrada em duas variedades estáveis no mesmo retângulo. Concluímos que essas duas linhas têm que ser as mesmas. Uma está contida na outra. Okay? E, portanto, como este ponto é assumido genérico, nós concluímos que o Z1 tem que ser uma órbita periódica. Okay? E, portanto, a Mi está concentrada nesta órbita periódica. Okay? Isto contradiz a suposição da não existência de átomos para mim e, portanto, a afirmação está provada. Portanto, a partir daquela afirmação, eu posso encontrar então um tempo de retorno M2, maior que N, de tal forma que o Fm2 de Z2 pertence ao gama, ele retorna ao gama, e eu vou conseguir um ramo hiperbólico Fm2 numa faixa S2 que contém o Z2 e de tal forma que a variedade estável do Z2 esteja contida nessa faixa, no S2. Okay? Se o S1 e o S2 são disjuntos e o U1 e o U2 são disjuntos, ok, estamos conversados, podemos continuar com poderíamos continuar com a prova. Se não, nós iteramos os ramos SI, I igual a 1 e 2, iteramos para a frente e para trás, esses ramos,
E nós obtemos, com esse truque, obtemos faixas que são mais fininhas. Okay? E quando eu faço esta iteração para trás e para a frente, elas vão convergir para as respectivas variedades estáveis no ZI para I1 ou 2. Como elas são disjuntas, né, estas S-faixas vão ser essas faixas que vão ser vizinhanças das variedades estáveis vão ser disjuntas para valores suficientemente grandes do MI. Okay? E, portanto, isto completa a prova da proposição. Eu arrumei pelo menos duas faixas, né, onde eu posso definir um conjunto, uma ferradura generalizada, né, com tempos de retorno variáveis. Certo? Como é que eu faço esta iteração? Deixar bem claro como é que eu faço a iteração para trás e para a frente para obter as faixas mais finas. Nós fazemos deste jeito. Imaginem que nós temos aqui o S2 e o U2. Okay? E eu posso repetir, eu posso iterar novamente, né? Ou seja, eu pego esta faixa vermelha, intersecto com a faixa azul e ando para trás. Okay? Então, o S2 é enviado em U2 no tempo M2 e eu pego no U2, intersecto com a faixa S2, obtenho este quadradinho aqui e agora faço o F-2 disso e vou obter esta pequenina faixa aqui. Okay? E se eu iterar, eu vou obter esta pequena faixa aqui para a frente. Okay? Então eu consigo afinar a S2 e a U2 e elas vão essencialmente ficar, né, cada vez mais fininhas e em torno da variedade estável e instável do ponto Z2. Okay? Então, se elas não forem disjuntas, né, se S1 e S2 não forem disjuntas, eu posso fazer este processo, aqui fiz na S2, posso fazer o mesmo processo na S1, e elas vão ter que ficar disjuntas porque estas faixas mais afinadas, elas vão convergir para a variedade estável desse ponto Z1 e Z2, que são disjuntas. Okay, então eu sempre garanto a existência de uma certa quantidade de faixas disjuntas. Com todas as propriedades, né? Com o fato de elas serem Rho, S, M genéricas para um M bem grande. Fixado Rho, fixado S. Em seguida, né, nós podemos considerar as médias temporais em ferraduras quase genéricas. Então, de novo, fixado Rho e S, suponhamos que existe uma ferradura com retornos variáveis, vamos chamar essa ferradura de ômega estrela Rho S, definida por Rho S ramos quase genéricos, né, por ramos quase genéricos. Okay? Então a afirmação é que para qualquer medida de probabilidade invariante e ergódica suportada no saturado do ômega estrela, que é suportada nos iterados do ômega estrela, né, até ele retornar, qualquer probabilidade F invariante ergódica satisfaz que ela está contida. Essa probabilidade vai estar contida naquela vizinhança da topologia fraca, o W3ρS. Okay? Então, esta proposição completa a prova da primeira parte do teorema. Okay? Uma vez que nós estamos aproximando μ na topologia fraca estrela por medidas suportadas em conjuntos uniformemente hiperbólicos e localmente maximais. Okay? Compactos, invariantes. Certo? Então, eu já estou conseguindo o que eu quero. Reparem que eu tomei ergódicas, né? Se eu tiver medidas que não são ergódicas, mas são suportadas, né, dentro do saturado, então elas têm decomposição ergódica e elas são combinação
combinação convexa das ergódicas, né? Então, o facto de todas as ergódicas estarem nesta vizinhança vai garantir que as combinações convexas também estão na vizinhança. Isso não vai ser problema, né? É um pequeno exercício que podem verificar facilmente. Ok? Outra observação é que, uma vez que as faixas estáveis que definem o conjunto hiperbólico ômega ρs têm iterados que estão numa pequena vizinhança do suporte da medida, os expoentes de Lyapunov das órbitas periódicas desse conjunto hiperbólico estão muito próximos dos expoentes de Lyapunov da Mi. Okay? Porquê? Né? Porque o ômega ρs, esse conjunto hiperbólico, está numa vizinhança do lambda delta, que está contido no suporte da medida. O lambda delta é o nosso bloco hiperbólico. Okay? E essa vizinhança é dada por domínios de cartas de Lyapunov. Okay? Portanto, as taxas de expansão-contração ao longo das direções do subespaço das elétricas são pequenas perturbações dos expoentes de Lyapunov nas normas de Lyapunov. Logo, o comportamento assintótico da derivada nas órbitas dentro do nosso conjunto hiperbólico ômega ρs, que foi construído, né, via a ferradura com retornos variáveis, é dado pelos expoentes de Lyapunov de Mi aproximadamente. Então, isto mostra que os expoentes de Lyapunov das órbitas de ômega ρs estão próximos dos expoentes de Lyapunov da medida ergódica Mi. Isto nos dá a outra parte do teorema. Para provar a proposição, né, sobre as médias temporais em conjuntos quase genéricos, nós vamos precisar de alguns lemas. Primeiro, suponhamos que eu tenho aqui os M1, Mn, os tempos de retorno associados à ferradura generalizada que eu construí, e suponhamos que esses são quase genéricos, são ramos quase genéricos. Eu estou seguindo a construção que foi descrita na prova do teorema, e vamos chamar T ρs esta expressão aqui, que depende dos tempos de retorno, depende do ρ e depende dos supremos dos observáveis, das funções contínuas. Então, o lema diz o seguinte, diz que para um L grande, para todo o I e para todo o X no nosso conjunto hiperbólico, as médias de Birkhoff das funções φi em tempo L, né? O L é um múltiplo, né? O múltiplo dos M's, para um certo múltiplo bem grande de L, as médias de Birkhoff das φi's, elas aproximam as médias espaciais, as integrais de φi em relação à medida ergódica Mi, a menos de 2ρ, com um erro de 2ρ. Certo? Então, como ômega é o saturado do ômega estrela, para cada x no conjunto hiperbólico, existe um certo iterado, um FK de x, que volta para o ômega estrela. Okay? Então, nós vamos supor que o x está no ômega estrela, a menos de uma certa iteração. Então, fixamos um L maior que aquela constante t e vamos considerar a órbita de x até o FL-1 de x. A órbita de x retorna a ômega estrela e o número de iterados entre dois retornos depende em qual faixa estável o retorno estava antes. Okay? Então, demora, depende do MI associado a SI. Então, seja RK de x, o número de retornos de x à faixa SK antes do tempo L. O número de vezes que ele visitou a faixa SK. Depois de cada retorno, a órbita de x, né, pertence à imagem de SK durante MK iterados. E depois ela retorna de novo em uma outra faixa SK', digamos. Okay? Então, seja LKL, o conjunto dos MK iterados consecutivos depois do L-ésimo retorno de x a SK. Okay? Nós temos
RK, X retornos SK, ok? E depois de cada retorno eu tenho MK iterados consecutivos que se mantêm, né, na imagem de SK. Bom, usando a notação, vamos escrever o seguinte. O L é igual a um L' mais um R, onde eu somo aqui os retornos a RK, a quantidade de retornos, a quantidade de visitas à faixa SK, multiplico pelo número de iterados até o próximo retorno. Então, esta soma para todos os Ks de 1 até N é a quantidade de todas as órbitas completas de idas e voltas, né, em faixas, e pode sobrar algum iterado no caminho. Pode ser que eu itere um pouquinho mais e ainda não tenha retornado ao ômega estrela. Okay? É o que sobra aqui, esta é a razão. A razão é no máximo algum MK. Okay? Bom, portanto, o SL do φi de x, a soma ergódica, ela vai poder ser escrita usando esta expressão, né, como os iterados em torno, ao longo, né, destes pedaços de órbita que estão codificados aqui, okay, mais o resto no final. O pedaço que ainda não voltou, né, saiu de uma faixa estável, mas ainda não voltou. E, portanto, eu posso escrever que a média menos a média temporal em tempo L menos a média espacial é dada por esta expressão aqui. Okay? Eu passei o L para fora, multipliquei L. E então, ao substituir, eu obtenho esta expressão para, pronto, expandindo, né, a definição deste SL, desta soma ergódica, usando esta expressão. Então ficamos com esta grande expressão aqui. Mas eu posso dominar esta expressão em dois pedaços. Posso separar estes dois pedaços usando desigualdade triangular. Tenho aqui a parte final dos iterados, a parte que não retornou, e tenho aqui a parte de ciclos de ida e volta entre faixas estáveis, né, completos. E estou comparando com o mesmo integral, né, com umas diferentes pesos. Ok? Então, do lado esquerdo, eu posso substituir, essencialmente eu posso observar que este L', né, é de fato a soma destes MKs, então eu posso colocar os MKs em evidência, posso substituir por isto aqui, para em todos os pedaços onde eu tenho idas e voltas, eu tenho os meus retornos, pela definição do L', okay? Mas estes ramos, todos os ramos estáveis, todas as faixas estáveis que eu usei na construção da ferradura, elas são ρS quase genéricas. E, portanto, estas médias são todas menores ou iguais que ρ. Okay? Então isto fica menor ou igual que L' vezes ρ, que é a soma destas coisinhas todas aqui. L' vezes ρ, ok? Que eu, de fato, como L' é menor que L, isto de fato é menor que L ρ. Certo? Então, esta soma dista da média L ρ, da média espacial. Para o módulo do lado direito da expressão anterior, nós vamos usar que o R, né, é L menos L', e que o L é muito maior que o T. Então nós concluímos que esta diferença vai ser menor ou igual. Temos R parcelas aqui, temos este R, pomos o R em evidência, né? Isto aqui vai aparecer duas vezes no máximo, de fato falta aqui um fator 2, duas vezes o ρ, o R vezes o máximo do supremo de φ, ok? Mas como o R que está aqui, né? Como este Rzão, nós sabemos que
e ele é inferior ao máximo dos MKs e o T foi definido deste jeito, ok? Então R vezes este máximo é menor ou igual que ρ vezes T, que é menor que ρ vezes L, ok? Então esta é a expressão final. R vezes este máximo é menor ou igual que L vezes ρ, porque o L é maior ou igual que T pela definição do T. Portanto, substituindo as expressões anteriores, nós concluímos que 1 sobre L é menor ou igual que 1 sobre L SL menos o integral é menor ou igual que ρ mais, aqui deveria de facto ser 2ρ. Né? Então ficaríamos com 3ρ. Isto completa a prova do lema técnico. Finalmente, para a proposição seja μ uma medida invariante ergódica, suportada no conjunto ômega, nossa ferradura, e x μ genérico. Então, o teorema ergódico garante que 1 sobre NSN φ de x, φi de x fica, né, próximo do integral de φ de i em relação a μ, a menos de ρ para uma certa média, né, em tempo suficientemente grande. Está aqui. Tá. Okay? Mas cada x em ômega satisfaz o lema anterior. Okay? Então nós aplicamos a desigualdade triangular tomando este L, né, maior que o L0 e do que o T ρs que nós obtivemos antes. Isto concluímos então que μ de φ menos n de φ vai ser igual a esta diferença, à soma destas diferenças pela desigualdade triangular. Esta é controlada por uma constante vezes ρ, esta é controlada por outra constante vezes ρ. No final nós temos uma constante vezes ρ. Okay? Logo, o Ni está numa vizinhança da topologia fraca do tipo constante vezes ρs. Okay? De fato vai ter que ser, esta aqui deveria ser 3ρ, esta aqui é ρ, então aqui deveria ser 4ρ, aqui seria 4ρ. Não faz muita diferença na conclusão final. Isto prova a nossa proposição. Okay? Em seguida, nós vamos tratar da entropia métrica via a entropia nas ferraduras, okay? Que é um argumento um bocado técnico.